Casa 7. Essa é uma das casas de Vênus. E a língua falada aqui é Libra. Aqui é onde eu me uno com o outro, onde eu firmo alianças e me comprometo nas relações. Então, a casa 7, esta casa aqui que faz o eixo com o nosso ascendente, né? Então, a gente tem aqui a casa 1 e a casa oposta da casa 1 é a casa 7. Então, a casa 7 é onde eu vou para o mundo até a casa 6, né? Na casa 1 a gente adentra o mundo, a gente vai passando por todo um processo aqui interno de conhecimento, de construção do nosso entorno, daquilo que a gente necessita. Quando a gente chega na casa 7, a gente encontra o outro e vai para o mundo com o outro, por meio do outro, através do outro, se espelhando no outro. A casa 7 é onde eu encontro o outro. Então, assim como a casa 1, eu adentro no meu mundo interno, eu adentro na minha experiência. A casa 7, ela é um além do meu mundo interno. Ela tá falando da metade exterior, digamos assim, do meu mapa, né? É onde eu estou apto a conhecer o mundo por outras perspectivas. Por isso que a casa 7 é a casa das relações, é a casa dos relacionamentos, é a casa onde eu crio laços, parcerias. Ela não é uma casa, ela é uma casa de Vênus, né? É a casa de Libra. Então, não é que ela não tenha também paixões e romances, mas quando a gente fala de casa 7, a gente tá falando do enlace meu com o outro. Quando a gente quer olhar mais para questões que envolvem paixão, a gente vai olhar para casa 5. E é interessante isso, porque a casa 5, ela tá então na parte inferior do mapa, né, na parte mais interna. Inferior nesse sentido, né, de inferior e superior, ou interno e externo. Então a casa 5, ela tá falando de eu projetando o meu mundo no outro. Que a paixão, ela vai ter esse viés. É uma projeção do meu mundo interno lá no outro. Por isso que quando eu me apaixono, sou eu que me apaixono. E aí é isso, não quer dizer que quando eu chego lá na casa 7, pode ser que eu esteja apaixonada, pode ser que eu e o outro nos apaixonemos, mas a casa 7, ela tá falando de uma troca. Ela tá falando de eu expondo o meu mundo para que o outro entre em contato com ele. Essa casa é repleta de espelhos por todos os lados. E entramos nela sempre que queremos nos conhecer melhor. Todos os que encontramos aqui são reflexos de nossas versões internas. Então é isso, a casa 7, quando eu tô me relacionando com uma outra pessoa, e é por isso que a casa 7, ela não é somente sobre relacionamento afetivo. Ela também é sobre parcerias, sociedades. É eu encontrando o outro, é eu disposta a expor o meu mundo para que o outro possa contribuir com ele, para que o outro me dê ângulos diferentes sobre o meu mundo. E isso expande o meu mundo. Por isso que a casa 7, ela é a casa
do espelho. Ela é a casa onde eu vejo o meu mundo refletido no outro. É o olhar do outro sobre o meu mundo. Não quer dizer que o olhar do outro sobre o meu mundo seja uma verdade absoluta, mas é um ângulo. E isso expande o meu mundo e faz com que eu me conheça melhor, porque eu vou, por meio do outro, conhecer um ângulo sobre mim, ou alguns ângulos, algumas perspectivas sobre mim que eu ainda não conhecia. Então, isso contribui para o meu conhecimento do meu próprio mundo. E aí é uma troca, o outro me dá um ângulo sobre o meu mundo, eu dou meu ângulo sobre o mundo do outro. Então a casa 7, ela tá falando desse tipo de experiência. E aí a gente vai já olhando quem é que rege a nossa casa 7. Então é isso, a casa 7, ela é a casa de Libra, ela é uma das casas do planeta Vênus. Então, aonde está minha Vênus? Qual signo ela está vestindo? Em qual casa ela se encontra? E isso vai me contando como que a minha casa 7 é constituída. Como que eu busco ter essas experiências com o mundo do outro? A Vênus é que vai dar o chão da casa 7, é ela que vai dar a base da casa 7. E aí o signo que rege a nossa casa 7, ele e o regente dele, né? Então, no meu caso aqui é Leão, que rege a minha casa 7, que é regido pelo Sol. E o meu Sol é um Sol de casa 7. Então, qual é o signo que esse Sol está vestindo? Então, no meu caso aqui é Leão. Isso vai me contando mais sobre como eu me sinto confortável dentro dessa casa, que tipos de experiências eu busco dentro dessa casa. Eu também tenho Marte aqui, o Marte em Virgem. Então, tudo que está inserido dentro da casa 7, e é legal também a gente ir entendendo, né? A casa 7 é uma casa de espelhos. Então, os planetas que eu tenho dentro da casa 7 são planetas que estão ali, de um certo modo, dispostos a receberem outros ângulos por meio do olhar do outro. Então, no meu caso aqui, o Sol, Marte, são planetas que sim, né, um Sol em Leão, um Marte em Virgem, eles vão ter ali a minha perspectiva num primeiro momento, de dentro, mas quem adentra na minha casa 7 vai poder enxergar os ângulos desses planetas, de como eu lido com esses planetas de outras maneiras. Então, a casa 7, ela vem antes da casa 8, que é uma casa de intimidade mais profunda, mas a casa 7 é isso, a casa 7, ela é uma disposição a entrar num laço íntimo com alguém. Não é ainda lá a casa 8, que já é a intimidade em si, mas a casa 7 é a disposição a isso. É eu estar interessado nisso. A eu estar aberto a olhar outros ângulos, conhecer outros ângulos sobre mim. Então, os planetas que estão aqui dentro são partes minhas que talvez eu tenha interesse que o outro me conte que ângulos ele está enxergando sobre
Sobre as conversas desses planetas. Mas aí é isso. A casa 7, ela é um eixo com a casa 1. Quem abre a casa 7, quem é a 1? E a 1 sou eu. É o meu adentrar na vida. Então, a casa 7, ela é projetada pela casa 1. E aí, a casa 7 vai nutrindo a casa 1. Mas eu não posso esquecer dessa informação, porque senão eu posso ficar com a sensação, se é alguém que tem planetas pessoais, no meu caso aqui eu tenho Sol, tenho Marte, quando tem muita energia, muito planeta, muito ponto dentro da casa 7, eu não posso esquecer dessa informação de que é a casa 1 que projeta a casa 7, porque senão eu vou ficar com a sensação de que o olhar, o ângulo do outro é quem sustenta essa casa. E não é. Ele é isso, ele é um ângulo. Mas não é o ângulo, é um. Tem muitos. Mas o ângulo que projeta essa casa, de fato, é o meu. Então, assim, a gente já vai entendendo os eixos. E aí é isso. Sim, a casa 7 não existe sem a casa. Aliás, a casa 1 não existe sem a casa 7. Não existe, porque é um eixo. Elas são faces uma da outra. Mas a casa 1 vem antes da 7. Então é ela que projeta a 7, depois a 7 vai retribuir. E aí elas se retroalimentam. Então, assim é com todas. Casa 2, casa 8, casa 3, casa 9. Assim a gente já vai entendendo essa questão dos ângulos dentro das casas do mapa. E a gente vai podendo fazer esse viés de leitura. Então, a casa 7 é a casa do casamento, da mesclagem de dois universos diferentes que se atraem para criar juntos um terceiro, uma nova possibilidade existencial. Isso é legal também da gente ir entendendo, né? Como a casa 7, ela é a nossa abertura para o mundo externo, e é onde eu encontro o mundo externo do outro, é onde eu encontro o mundo do outro. O que a junção do meu mundo com o mundo do outro pode criar? O que essa mesclagem pode criar? E aí é isso, a casa da criação, da criatividade, é a casa 5. Na 7, eu pego aquilo que eu crio e me disponho a trocar, a misturar com a criação do outro. Mas que outro é esse? É um outro. A casa 7 é uma casa de laços. É um outro que eu vou ter ali uma confiança no laço que a gente tem. Por isso que ela é a casa do casamento. Ela não é uma casa de eu encontro superficialmente o outro, não. A casa 7 é a minha casa, o meu mundo interno é a minha base. Quando eu chego na casa 7, eu vou entregar para o outro a minha casa, a minha bagagem. E ele, a dele. Por isso que a casa 7 é uma casa de mediação do dar e receber também. Então, o que é que eu estou disposto a entregar? E o que é que o outro que eu estou encontrando está disposto também a entregar para mim? Isso está equilibrado ou não? Mas por isso que ela é a casa do casamento. Que o casamento é isso, é a minha casa com a casa do outro. Não é. É o meu mundo interno. É tudo o que me constitui. E por isso que ela é uma casa de laços.
porque eu não vou entregar tudo o que me constitui para um outro, para alguém que eu não tenha um laço de confiança muito bem estabelecido. Essa também é uma casa de mediações de conflitos, pois tudo o que adentra nesse espaço é submetido à balança e à justiça, para que a paz e o equilíbrio sejam sempre prioritários. É uma casa de elegância e refinamento, pois a harmonia reside aqui. Então é isso, é uma das casas de Vênus, é a casa de Libra, né? Então, aonde está a nossa Vênus vai contar como que eu estabeleço esse espaço, como que eu crio esse espaço de harmonia, esse espaço de paz, esse espaço de mediação, como que eu medio as minhas relações. A minha Vênus vai falar muito sobre isso. O signo que a Vênus está, a casa onde ela se encontra. O que essa Vênus considera no momento de mediar relações? E mediar relações é, primeiramente, eu mediando a minha relação comigo. Eu mediando a minha relação com o outro. Eu mediando a relação de outras pessoas também. Né? Porque, por exemplo, a casa 7, então, é a casa do outro. É uma outra pessoa, não é uma casa de grupos, né? É eu e o outro. Mas daqui a pouco esse outro, ele tá me contando uma situação de uma outra área da vida dele, de uma pessoa específica. A maneira como eu vou adentrar nessa história que ele tá me contando é eu mediando o outro com uma outra pessoa, com uma outra situação. Então a casa 7 ela vai trazer isso. E aí é isso. Tudo que adentra nesse espaço é submetido à balança e à justiça. É uma casa de ponderações. É uma casa de mediação, ela é uma casa. É a casa da paz, né? No sentido de não de que seja uma energia parada de nenhum modo, porque é onde eu tô em contato ali com o mundo do outro, mas ela não é uma casa de pressa. Porque para eu fazer ponderações, para eu mediar, eu preciso entender situações, eu preciso entender ambas as partes, ambos os lados. Eu preciso escutar pontos de vista, ângulos. Por isso essa casa, ela é uma casa de elegância e refinamento, pois a harmonia reside aqui. Então, sim, todos os planetas que a gente tem na casa 7, eles vão ter muito esse viés no momento deles se comunicarem com a gente, de se comunicarem com outros planetas. Os pontos que eu tenho na casa 7, eles vão ter esse viés no momento de se posicionarem. A postura dos planetas dentro da casa 7 é uma postura de quem procura a harmonia das situações, procura o refinamento, e para isso vai necessitar ponderar e vai necessitar rever. Os planetas que estão dentro da 7, eles estão sempre se atualizando a nível de ponto de vista. Porque é isso, o outro que entra aqui na casa 7, na nossa casa 7, ele vai sempre trazer algo que eu ainda não conheço. E isso, no momento que esse outro me traz um ângulo que eu ainda não conheço, quando eu vou olhar para alguma outra área da minha vida, para alguma outra questão, eu vou ter esse ângulo que antes eu não tinha.
E isso pode fazer com que eu necessite recapitular algumas questões, que eu necessite atualizar alguns julgamentos. Então, a casa 7, ela é uma casa, né? A Libra é ar, ela tem esse movimento, não é uma casa parada, mas é uma casa estável num sentido de a paz que existe em saber que nunca se vai conhecer todos os ângulos. É isso.